O Catecismo da Igreja Católica afirma que os 10 mandamentos devem ser entendidos como um caminho de vida. Assim, os 10 mandamentos são normas que visam a vivência da liberdade dos filhos de Deus. Indicam as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado. Número 2057. Servem para nos ensinar a verdadeira humanidade do homem. Além disso, iluminam os deveres essenciais e, portanto, indiretamente, os direitos humanos fundamentais inerentes à natureza da pessoa humana. Catecismo número 2070. Lista dos 10 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matarás. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Qual a utilidade dos 10 mandamentos? São úteis à vida de cada um de nós, porque o pecado deixou a luz da nossa razão obscurecida e também gerou o desvio da vontade. É o que afirma o Catecismo número 2071, citando São Boaventura, que foi um monge franciscano do século XIII. Eles são atuais? Sim, os 10 mandamentos são atuais. O Catecismo afirma que são obrigações graves. Consta no número 2072. Logo, o descuido na vivência desses nos colocam as matérias que precisam ser confessadas quando fazemos nosso exame de consciência. Quais são os mandamentos a respeito do relacionamento para com Deus? A base dos 10 mandamentos é o texto bíblico de Êxodo 20, versículo 2 ao 17, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6 ao 21. A igreja, num período em que as pessoas tinham menos acesso aos textos escritos, porque eram caros, formulou-os de maneira catequética, e é dessa forma que utilizaremos em nosso resumo. A base é o Catecismo da Igreja Católica. Os 10 mandamentos são: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus nos amou primeiro, nós devemos corresponder amando-o de volta. O amor a Deus implica a rejeição aos falsos deuses e renúncia a todo tipo de idolatria e superstição, mas também incredulidade, heresia, apostasia, cisma, sacrilégio e o agnosticismo. Você pode se aprofundar mais nos números 2083 a 2139 do Catecismo. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. O dom do nome pertence à ordem da confiança e da intimidade. Número 2143. O respeito ao nome de Deus é o respeito devido a Ele mesmo. Aqui devemos ater-nos aos cuidados também referentes à blasfêmia, que é proferir contra Deus, interior ou exteriormente, palavras de ódio, de censura, de desafio, dizer mal de Deus, faltar-lhe ao respeito nas conversas, abusar do nome dele. Número 2148. Evite-se também fazer falsos juramentos usando o nome de Deus. Terceiro, guardar domingos e festas de guarda. O domingo realiza plenamente na Páscoa de Cristo a verdade espiritual do sábado judaico e anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Número 2175. O Catecismo afirma que a Eucaristia Dominical fundamenta e sanciona toda a prática cristã. É por isso que os fiéis têm a obrigação de participar da Eucaristia nos dias de preceito, a menos que estejam justificados por motivo sério. Os que deliberadamente faltam a essa obrigação cometem um pecado grave. Número 2181.
Quais são os mandamentos a respeito do relacionamento para com os outros? Quarto, honrar pai e mãe. Deus quis que depois de si honrássemos os nossos pais, a quem devemos a vida e que nos transmitiram conhecimento de Deus. Temos a obrigação de honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para nosso bem, se revestiu da sua autoridade. Número 2197. É um mandamento dirigido diretamente aos filhos nas suas relações com os pais, mas também tem seus desdobramentos que podem ser conferidos no catecismo na sequência dos números citados acima. Quinto, não matar, além do respeito pela vida, que é sagrada, como afirma o catecismo número 2258. Esse mandamento ainda implica os outros atos, né? São eles o aborto, inclusive os que colaboram, a eutanásia, o suicídio, sendo que perturbações psíquicas graves, a angústia ou o temor grave de uma provação, de um sofrimento, da tortura, são circunstâncias que podem diminuir a responsabilidade do suicida. Número 2282. Não se deve desrespeitar da salvação. Não se deve desesperar da salvação eterna das pessoas que se suicidaram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, oferecer-lhes a ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Número 2283. A virtude da temperança leva a evitar toda espécie de excessos, o abuso da comida, da bebida, do tabaco e dos medicamentos. Aqueles que, em estado de embriaguez ou por gosto imoderado da velocidade, põem em risco a segurança dos outros e a sua própria nas estradas, no mar, no ar, tornam-se gravemente culpados. Número 12.290. Você ainda pode conferir mais sobre esse mandamento na sequência do número anteriormente citado. Qual mandamento relacionado à sexualidade e afetividade? Sexto, não pecar contra a castidade. A sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana, na unidade do seu corpo e da sua alma. Diz respeito particularmente à afetividade, à capacidade de amar e de procriar, e de um modo mais geral a aptidão para criar laços de comunhão com o outro. Compete a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar a sua identidade sexual. A diferença é a complementaridade físicas, morais e espirituais orientam-se para os bens do matrimônio e para o progresso da vida familiar. Número 2332 a 2333. A castidade significa a integração da sexualidade na pessoa, ou seja, a sua unidade interior, corporal e espiritual. A sexualidade torna-se pessoal e verdadeiramente humana quando integrada na relação de pessoa a pessoa, no dom mútuo total e temporalmente ilimitado do homem e da mulher. A virtude da castidade engloba a integridade da pessoa e a integralidade da doação. Número 2337. Implica a aprendizagem do domínio de si. O Catecismo da Igreja Católica afirma ainda que a castidade conhece leis de crescimento e passa por fases marcadas pela imperfeição, muitas vezes até pelo pecado. Número 2343. Ofende a castidade os pecados da luxúria, que é a vivência desregrada dos prazeres, a masturbação, a fornicação, a pornografia e a prostituição. Além de outros que você pode conferir também na sequência dos números citados anteriormente. Quais mandamentos preservam os bens materiais, espirituais e pessoais, além da dignidade do próximo? Não furtar. Esse mandamento proíbe tomar ou reter justamente o bem do próximo e prejudicá-lo nos seus bens, seja como for. Prescreve a justiça e a caridade da gestão dos bens terrenos e dos frutos do trabalho dos homens. Número 2401. Oitavo, não levantar
falso testemunho. O 8º mandamento proíbe falsificar a verdade nas relações com o trem. Essa prescrição moral decorre da vocação do povo santo para ser testemunho do seu Deus, que é e deseja a verdade. As ofensas contra a verdade, exprimir por palavras ou por atos a recusa em empenhar-se na retidão moral, são infidelidades graves para com Deus, e nesse sentido minam os alicerces da aliança. Número 2464. Qual mandamento preserva a vivência da pureza, a dignidade humana e o respeito à vocação matrimonial? 9. Não desejar a mulher do próximo. O coração é a sede da personalidade moral. Do coração procedem as más intenções, os assassinatos, os adultérios, as prostituições. Mateus, capítulo 15, versículo 19. A luta contra a concupiscência carnal passa pela purificação do coração e pela prática da temperança. Número 2517. O batismo confere a quem o recebe a graça da purificação de todos os pecados, mas o batizado tem de continuar a lutar contra a concupiscência da carne e os desejos desordenados. Com a graça de Deus, pela virtude e pelo dom da castidade, pode-se crescer na pureza, pois a castidade permite amar com o coração reto, pela pureza de intenção, que consiste em ter em vista o verdadeiro fim do homem. Com um olhar simples, procure-se descobrir e cumprir em tudo a vontade de Deus, pela pureza do olhar exterior e interior, pela disciplina dos sentidos e da imaginação, pela rejeição da complacência em pensamentos impuros que o levariam a desviar-se do caminho dos mandamentos divinos, e pela oração. A pureza exige o pudor. O pudor é a parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa, designa a recusa de mostrar o que deve ficar oculto. Ordena-se a castidade e comprova-lhe a delicadeza, orienta os olhares e as atitudes em conformidade com a dignidade das pessoas e com a união que existe entre elas. O pudor protege o mistério da pessoa e do seu amor, convida a paciência e a moderação na relação amorosa e exige que se cumpram as condições do dom e do compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor é modéstia, inspira a escolha do vestuário, mantém o silêncio ou recato, onde se adivinha o perigo de uma curiosidade malsã. O pudor é discrição. O mandamento preserva o homem da idolatria e da concupiscência do olhar. 10. Não cobiçar as coisas alheias. O 10º mandamento desdobra em completo 9, que tem por objeto a concupiscência da carne. Proíbe cobiçar o bem do outro. Raiz de onde procede o roubo e a fraude, proibidos pelo 7º mandamento. A concupiscência dos olhos. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Conduz a justiça, proibida pelo 5º mandamento. A cobiça, bem como a fornicação, tem a sua origem na idolatria, proibida nos 3 primeiros mandamentos da lei. O 10º mandamento incide sobre a intenção do coração e resume com o 9º todos os preceitos da lei, para um bom exame de consciência. Assim, de maneira bem resumida, temos material para trabalharmos nosso exame de consciência diário. Todos os dias, antes de dormir, você pode fazer a experiência de pensar o seu dia. Faça perguntas para você mesmo. Onde eu acertei? Onde eu errei? O que preciso melhorar? Que passo posso dar? Você pode, diariamente, ir se exercitando na oração para crescer em contrição. Por isso, sugiro que você reze todos os dias, após o seu exame de consciência, o ato de contrição, com a proposta de se confessar o mais rápido possível. Você pode rezar da seguinte maneira o ato de contrição: meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de todos os meus pecados, e os detesto, porque pecando não só mereci as penas que justamente estabelecestes, mas principalmente porque ofendi a vós, sumo bem digno de ser amado sobre todas as coisas. Por isso, proponho firmemente, com a ajuda da vossa graça, não mais pecar e fugir das ocasiões
próximas de pegar. Amém.